tema central do CEBESP desse ano é sobre empreendedorismo e inovação nas instituições de ensino. E aí, nesse workshop de hoje, de agora, que estamos iniciando, o tema é empreendedorismo, articulação da teoria à prática. E ele vem tratar como as instituições de ensino superior podem implementar projetos empreendedores, inovadores e sustentáveis que sejam sintonizados aos anseios da sociedade e do mercado, em conjunto com as competências e habilidades que são construídas dentro dessas mesmas instituições de ensino. E aí, para tratarmos por essa ótica, por essa perspectiva, fizemos uma análise no Brasil todo para trazer experiências para quem está nos assistindo, que sejam inovadoras, empreendedoras e que sejam, entre si, também diferentes. Elas têm o mesmo objetivo, a mesma intenção, mas trabalham com meios distintos. E são instituições de ensino que já têm quase 2 décadas, até a Instituto Gênesis, que nós traremos aqui, já tem mais de 2 décadas de atuação, e a Tecnopuc, da PUC de Porto Alegre, já chegando à maioridade aos 18 anos. Então, vamos iniciar agora, trazendo aqui o professor João Gabriel Argribes, que é o diretor do Instituto Gênesis da PUC-Rio, graduado em Engenharia Mecânica e Engenharia de Ensaios Não Destrutivos pela DGZFP, na Alemanha, com pós-graduação em Engenharia de Solda pela DVS, também na Alemanha. Possui MBA em Gestão Empresarial na FGV e MBA de Gestão da Inovação, uma larga experiência em projetos de inovação. Atuou 36 anos no setor elétrico e nuclear e, nesse período, 10 anos como gestor do Centro de P&D do setor elétrico da PUC-Rio. Em 2017 e 2018, presidiu a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos em Inspeção, a ABEND. Então, vamos aproveitar aqui a sua larga experiência e conhecemos mais sobre o famoso e conhecido Instituto Gênesis da PUC-Rio. Professor João Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para estar conosco essa manhã. Bom dia a todos. Bom dia, Max, a mesa formada. Bom dia, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria, antes de iniciar a nossa conversa sobre o empreendedorismo, agradecer ao professor Celso Nesquier, diretor-presidente da BMS, e assim cumprimento e agradeço a todos da BMS pelo convite. Nós vamos falar sobre a articulação da teoria à prática. E é interessante, senhores, que sempre quando se fala em produtos ou qualquer atividade, nós temos que ter o conhecimento ligado à habilidade e um processo de motivação. O conhecimento eu posso adquirir através da academia, a habilidade através do treinamento e a motivação através de sensibilização. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como a PUC-Rio, durante o seu período de atividade, executou esse trabalho. Eu vou compartilhar com os senhores a apresentação, que fica mais interessante do que ficar vendo só a minha imagem falando, né? Eu já tinha combinado isso com o Max permitiu. Se o Max permite, fica tudo mais fácil. E para os senhores que estão vendo também, fica interessante para assistir. Vocês estão vendo a compartilhação? Perfeito, professor. Então, vamos iniciar o processo falando de como nós vamos encaminhar todas as atividades. A PUC-Rio e o Instituto Gênesis detêm conhecimento. A incubadora do Gênesis habilita ou dá capacidade de treinamento à utilização desse conhecimento que é detentora a PUC e o Instituto Gênesis. E, posteriormente, nós sensibilizamos toda a área dos empreendedores para que mantenham essa atitude empreendedora. E um item muito importante, senhores, é que isso tudo evolui. Hoje em dia, nós temos uma condição de passar aos nossos empreendedores toda a responsabilidade socioambiental, que é importantíssima para o mundo atual. Então, não é só ter um conhecimento e esse está estanque, não. Nós temos que constantemente estarmos trabalhando esse conhecimento.
Demais. Vamos falar um pouco da PUC, só para você contextualizar. A grande maioria de vocês conhece a PUC Rio, são 80 anos de conhecimento, senhores. Num espaço de 104 mil metros, significa que nós enxergamos todos os 25 departamentos. E há um trabalho conjunto desses departamentos, por isso temos um trabalho multidisciplinar. Isso é algo importantíssimo. E tudo isso é devido à própria situação da Universidade PUC-Rio, com seus 1.250 professores e 139 laboratórios. Coloca-se ranking, né? A PUC sempre se colocou numa posição de destaque no cenário nacional em termos de universidade, mas esses índices que são colocados no ranking podem ser discutidos, mas ela está sempre entre as melhores universidades. Eu diria que o item importante é o próximo item. Quando se vai na pontuação, vocês vão ver algo interessante, que a PUC ela tem sempre o dobro da pontuação na contribuição com a indústria. Isso é algo muito interessante, significa a indústria enxerga a inovação dentro da universidade. E isso capacita a esse ecossistema que está ao redor de buscar também essa inovação. E isso é feito através do nosso Instituto Gênesis. O Instituto Gênesis, ele pega o conhecimento, a tecnologia, pega a patente, pega as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade, com as demandas das empresas, com projetos que são requeridos pelo mercado, e as ideias que são geradas pelos próprios alunos, e, através de um modo de trabalho do empreendedorismo, produz negócios inovadores. O nosso público, com certeza, vão ser as empresas, governos, mas, principalmente, como está no centro, os empreendedores, que a nossa ideia do Gênesis é treinar, habilitar os empreendedores a utilizar o conhecimento da universidade. O Gênesis, o que ele trabalha? Ele trabalha tanto a incubação, que é o trabalho dos empreendedores dentro do processo de criação de uma empresa, coordena projetos. Tem uma área que hoje é muito importante dentro da educação e consultorias que são feitas à la carte, posso dizer assim. Vamos falar primeiro da incubação. A incubação tem um processo interessantíssimo dentro do Gênesis, um pouco diferenciado de outras incubadoras, que nós começamos com a germinação. Nós damos chance a que as ideias sejam trabalhadas. E essas ideias trabalhadas, elas podem se verificar se essas ideias têm sentido para o mercado. Que muitas vezes, senhores, as ideias são boas, mas não são adequadas para o momento, nem para o local em que ela está sendo germinada. E tudo isso a gente trabalha nesse período, demora de 6 a 1 ano. E todo esse pessoal, os empreendedores, durante essa germinação, recebem capacitação e consultoria. Passando para a próxima etapa, quer dizer, tem sentido a ideia, entra-se num processo de incubação, onde realmente o empreendedor é capacitado, é feita uma análise exata da adequação desse produto para o mercado. E, posteriormente, depois de graduada, ela vai ao mercado, mas nós não largamos. Nós fazemos, hoje, um trabalho de pós-incubação, que é muito importante. Primeiro, para a gente acompanhar o deslocamento dessas empresas e verificar se o nosso trabalho, e balizar o nosso trabalho, ou lapidar o nosso trabalho para ver as necessidades. Se vocês perceberem, nós temos que ter métricas. Não adianta eu ficar falando que eu sou bom, eu sou isso, nós fazemos aquilo, eu preciso mostrar números, e esses números são visíveis hoje no mercado. Nós temos, desde o início da incubadora, que foi de 97, são 23 anos de trabalho no trabalho de agir em cima de empreendedores através de negócios. Nós já faturamos, ou essas empresas já faturaram mais de 3 bilhões de reais. Se vocês olharem aqui no Brasil,
nós temos mais ou menos 236 incubadoras que geraram, nesse período, 15 bilhões. Nós estamos gerando 20% do faturamento total do Brasil. E uma taxa de sobrevivência, isso é algo muito importante, acima de 85%. Significa, empresas graduadas duram bastante em relação a outras dados de incubadora. Nós vamos falar agora de uma época de pandemia. Pandemia é um problema. Nós tivemos em 2020, esse é o relatório de 2020, por isso eu não quero apresentar 2021. No ano que vem, no próximo congresso, nós poderemos estar juntos, eu passo para vocês. Mas nós tivemos 39, hoje temos 41 incubadas, tá, em 2021. Mas o faturamento foi de 10 bilhões, mesmo em época em que nós tivemos um problema na economia. Isso gera anualmente uma renda para as incubadas de aproximadamente 250 mil, que é 20% maior que o faturamento nacional. Aqui estão alguns logos das nossas incubadas, dessas 145 incubadas. Eu pensei 3, só para mostrar a vocês, são 3 de destaque. Nós temos a Pipeway, que está há 19 anos no mercado, trabalha com óleo e gás, é muito interessante. A CIV, que foi adquirida agora pela P2W, que é líder em inteligência e e-commerce. E nós temos a Ferolab também, que é outra grande empresa, que é uma união de 3 graduadas do próprio Gênesis. Educação. Senhores, na educação nós temos algo interessante, que em 97 nós começamos a perceber que o empreendedorismo devia fazer parte do currículo do estudante universitário. E criamos o primeiro domínio adicional do Brasil, iniciou-se em 97, em 2006 foi aprovado pelo MEC o primeiro domínio adicional em empreendedorismo. Hoje o aluno ele faz os seus 20 créditos em empreendedorismo e sai no seu diploma como certificação adicional em empreendedorismo. Isso é importantíssimo, senhores, porque o empreendedor do futuro, ou o intraempreendedor, porque nem sempre as pessoas irão empreender, poderão se tornar um intraempreendedor dentro das suas empresas. Eles tendo esse currículo, com esse domínio adicional, não só o currículo, mas a capacidade de entender o que é empreendedorismo. Temos um curso de pós-graduação em empreendedorismo, que foi já ministrado para a primeira turma. São 155 professores já habilitados, são professores do Sistema S, e esse é um projeto que temos como cliente o SEBRAE e o Ministério da Educação. Existem no Gênesis constantemente palestras, cursos e eventos sobre a atividade de empreendedorismo. Um exemplo é o Inove, que foi patrocinado pelo SEBRAE, onde várias áreas de empreendedorismo são tocadas. Nós buscamos sempre o foco em algum elemento importante, como fintechs, como esporte, que são interessantes para o mercado, para a sociedade em si. Esse é um tópico do nosso conjunto aqui do Gênesis, que é música e negócio. O Rio de Janeiro, senhores, é economia criativa em cima. Então, nós temos música e negócio como um dos carros-chefes dos nossos cursos e já certificamos mais de 800 alunos ligados ao negócio da música. Ontem, durante a palestra magna do professor Marcelo Gleiser, foi interessante que ele falou sobre oficinas. Nós já estamos executando essa atividade já há algum tempo. Nós levamos projetos ou pedimos soluções aos alunos para resolver problemas das nossas startups. Já o fizemos em várias ocasiões, temos acordos diretos com a área de design, mas é muito interessante que foi um conselho do professor Marcelo Gleiser ontem, durante a sua palestra, e falando que ensinar fazendo é o que nós estamos produzindo isso há muito tempo. Nós temos uma parceria desde 2019 com o Centro de Empreendedorismo dentro da PUC, onde nós fazemos também com a graduação essa transposição de problemas para que os alunos possam trabalhar esse processo de criação. E de acordo com o Schumpeter, você sabe que alunos de 20 a 30 anos
tem a maior criatividade inerente ao ser humano. Ainda não tem todos os problemas que a vida nos traz. Né? Sobre consultorias, nós já trabalhamos para a União Protec, onde nós capacitamos gestores para a área de incubadoras e parques tecnológicos. Trabalhamos com universidades da América do Sul e um dos nossos maiores orgulhos, é a empresa Júnior, e que é pioneira na forma multidisciplinar de atuar. Então, a empresa Júnior são 40 alunos, em que nós formamos a empresa, elas estão ligadas à universidade. Essa empresa Júnior da PUC-Rio é a que tem maior faturamento do Brasil. Ela não se está ligada à lei da empresa Júnior, que foi regulamentada há pouco. Ela não interessa para a empresa Júnior da PUC-Rio, ela tem sua ligação direta com a PUC usando o CNPJ. Eu vou mostrar alguns destaques, que durante a pandemia nós tivemos uma atuação muito ativa dentro da própria universidade. Como não tínhamos possibilidade de presencialmente levar o empreendedorismo, nós montamos o PUC Hackathon, o PUC Hack, em que foi um hackathon de soluções para a pandemia, onde os alunos tiveram um trabalho de 2, 3 meses. Temos aqui algumas empresas que saíram do sistema ou foram graduadas na nossa instituição. É a Neurolife, que já tem no seu portfólio exames de RT-PCR para Covid-19. E um item mais interessante, a NIAB, que montou um aplicativo que hoje é utilizado nas 65 fábricas da Ambev, que permite ao gestor da área a saber se houve alguma interação entre pessoas que tiveram o processo de Covid. Né? Eu queria finalizar voltando àquela primeiras palavras que eu havia comentado com os senhores, que o conhecimento agregado à habilidade e à motivação são os instrumentos principais para alavancar esse processo de empreendedorismo. A motivação, ela é claro que depende das pessoas, mas nós tentamos o tempo todo a sensibilizar a nossa turma de alunos e de empreendedores que atuam dentro do nosso instituto para o processo do empreendedorismo. Eu agradeço o tempo de vocês e estamos à disposição para que vocês possam nos contactar, fazer parcerias e compartilhar conosco ideias e novidades desse mercado de empreendedorismo. Eu agradeço, professor, a oportunidade de Max, a oportunidade de estarmos aqui falando com vocês. Professor João Gabriel, já descompartilhado. Eu espero que o tempo tenha sido razoável e a gente tenha seguido... O senhor teria até mais uns 5 minutinhos, mas a gente aproveita nas perguntas. Isso. A professora Flávia, eu acho que conseguiu entrar agora há pouco. Eu vou fazer as perguntas direcionadas tanto ao senhor quanto à professora Flávia, que é a nossa próxima palestrante, ao final, tá? Então, nós conversamos todos nós ao final. Eu fiquei impressionado, eu já conhecia algumas questões do Instituto Gênesis, mas fiquei impressionado com os números, né? Os números são muito relevantes. E aquele painel de marcas que estão embaixo do guarda-chuva do Instituto Gênesis a Ferolab, né? Para quem não sabe, a Ferolab é fundadora do EAD no Brasil, praticamente, né, das plataformas virtuais. Né? Alex Lucena, eu acho que foi o que iniciou. Exatamente isso. Exatamente. Então, isso nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. E virou a maior da América Latina, não é mesmo? É isso. Perfeito, Max. Eu vou ver se a professora Flávia estava com um problema de acesso, as imprevisibilidades desse momento, né? O senhor acredita que faltou luz na casa dela hoje, agora? Mas isso faz parte, né? Né? Mas eu, como da área elétrica nuclear, nós sempre falamos, nós temos que ter redundâncias. Então, tem que haver um processo, eu diria que o celular é a solução para ela.
Ela está tentando pelo celular, mas eu acredito que ela não tenha conseguido entrar ainda. Professora Flávia, a senhora conseguiu estar presente? Olá, tudo bem? Olá, conseguiu? Opa, que bom, está no celular. Olha só, agora consegui. Bom, estou tentando conectar no computador, mas estou à disposição, se vocês acharem que é possível, seguimos aqui pelo celular mesmo. Não, pode ser, à vontade. Tá? Pode É, ser? Para você tá ok? Você quer esperar um pouquinho mais? Está arrumando alguma coisa? Para mim tá tranquilo, podemos seguir por aqui. Eu só não vou conseguir compartilhar a apresentação por aqui. Não sei se vocês conseguem por aí, senão eu vou só no meu pitch. Então é o seguinte, você passou para a nossa comissão aqui a tua apresentação, não é isso? Passei sim. Olha só que constrangimento isso tudo, gente. Não, isso faz parte. Ó, tá aí, já está compartilhado. Perfeito. Viu só? Então, por favor, pode colocar em tela cheia a apresentação. F5, isso. Então, eu vou agradecer, que bom, conseguimos resolver. Vou apresentar a professora Flávia. Isso aí. Logo depois, professora Flávia, tanto o professor João Gabriel quanto a senhora, a gente fica aqui à disposição para as perguntas, temos algumas já, curiosidades, tá? Então, eu vou apresentar a professora Flávia. A professora Flávia Fiorin, gestora de operações e empreendedorismo do Tecnopuc Rio, PUC-RS, lá em Porto Alegre, e coordenadora da Rede Nova PUC-RS. Mestre em gestão e negócios em administração, é também especialista em administração de empresas pela FGV e graduada em arquitetura e urbanismo. Possui formação em gestão de incubadoras pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a ANPROTEC, e em gestão de áreas de inovação pela Innopolis Foundation, na Coreia do Sul. Então, temos aqui mais uma larga experiência, que se soma ao professor João Gabriel, da professora Flávia, para nos trazer a sua experiência, o conhecimento e a experiência, né, do modelo da Tecnopuc em Porto Alegre, da PUC-RS. Professora Flávia, fica à vontade, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada, Max, muito obrigada pela introdução. Lamento muito não ter conseguido ouvir a participação do professor João Gabriel, que é sempre muito bom a gente aproveitar esses momentos para trocar as experiências que temos, né? Então, agradeço de antemão o convite para estar aqui com vocês e poder usufruir, né? Como eu digo, né? A gente tem aqui uma grande plataforma, uma grande preparação para que a inovação aconteça, mas esses momentos de interação para nós são essenciais para que a gente consiga nortear e dar os próximos passos. Então, em nome da PUC, em nome do Tecnopuc, agradeço muito o convite de estar aqui aprendendo com vocês. Eu trouxe para compartilhar com vocês, então, o case do Tecnopuc no que tange a interação com a academia. Se puderes passar, por gentileza, a gente já vai direto ao ponto, que, como a gente comentava antes, né, a gente sempre desafia as nossas startups a fazer os pitches, e quando a gente está do lado de cá é sempre um desafio a gente conseguir concluir a apresentação em poucos minutos, mas vou focar nos 20 minutos que temos aqui acordado para superar esse desafio de nos apresentarmos. Então, o Tecnopuc, ele é o Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, né? A próxima, por gentileza, somos um ecossistema de inovação conectado e global, que temos a missão, aí, pode ir passando, por gentileza, temos a missão de conectar o conhecimento, a geração desse pensamento crítico desdobrado na universidade com a integração com organizações sejam elas empresas, instituições ou outros atores que permeiam esse contexto que está conosco. Então, a gente tem essa visão e muito mais do que fazer a leitura da missão e visão do nosso ecossistema. O que a gente gosta muito de compartilhar nesses primeiros momentos de contextualização do que é o Tecnopuc, próximo slide, por gentileza, é dizer que a gente tem, sim, uma orientação global. A gente tem e busca, de forma sistematizada, estarmos em contato com os principais centros onde a inovação acontece, mas a gente também tem um compromisso que ele é muito genuíno e enraizado na nossa instituição, que qual é o impacto que conseguimos promover no nosso entorno imediato. Então, a gente norteia as nossas atividades focadas em pessoas, em criatividade, em inovação e no impacto que essa conjuntura toda tem a capacidade de exercer no nosso entorno. Próximo, por gentileza. Então, tangibilizando um pouquinho qual é a dimensão do Tecnopuc hoje, né? Nós temos 178 organizações conosco, compreendendo mais de 6 mil pessoas que interagem nessas organizações e com o parque da universidade, com o campus da universidade, que abrange aí mais seus 12 mil alunos presenciais e mais de 40, estamos atingindo a marca de 50 mil em plataformas online de interação. Próxima, por gentileza.
O Parque Tecnológico em si, ele está instalado fisicamente em 3 sites, que é dentro do campus da PUC Porto Alegre, dentro da estrutura de Viamão, que é 20 minutinhos aqui do nosso entorno, e também junto à área do hospital, o que já nos faz a referência das áreas que atuamos. O próximo, por gentileza. E quando a gente fala das áreas que atuamos, muito mais também do que fazer a leitura das 4 grandes dimensões em que estão concentradas as organizações que interagem conosco, aqui a gente já traz qual é o espelho do propósito da nossa organização. Quando a gente fala do Parque Tecnológico enquanto uma plataforma de interação, a gente quer dizer que estamos a serviço do desenvolvimento de estruturas, de novos negócios, de novas iniciativas, com as quais a gente consiga contribuir com o desenvolvimento. Então, muito mais que uma estrutura imobiliária, que agora no virtual a gente não tenha esse roubo de olhares, né, para os nossos prédios, que estamos em um campus muito bacana e muito legal, mas o Parque Tecnológico não é feito dos prédios, ele é feito das interações. Então, nós conseguimos interagir à medida que a universidade tem competência e capacidade para dialogar. E essas são as áreas nas quais espelhamos as atividades das nossas organizações com a universidade, que já vai contando um pouquinho de qual é o formato que desenvolvemos a nossa interação com as organizações do parque. O próximo slide, por gentileza. Esse slide aqui, muito mais também do que contar a trajetória toda de um parque, que só aqui a gente ficaria umas 3 horas discutindo sobre política, sobre uma estratégia de expansão. O que a gente destaca aqui é que ao longo dos 18 anos que o Tecnopuc vem atuando, a gente busca, dentro do nosso DNA, promover essa interação e conexão. Então, o que a gente vê? Desde o início da trajetória, uma lógica de aprender no mundo, olhar o que podemos fazer aqui e também ter estruturas extremamente sólidas e sustentáveis. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente vê um parque tecnológico sendo constituído a partir da oportunidade de interação com centros de pesquisa globais. Próximo slide, por gentileza. E na revisão desse nosso posicionamento estratégico, o que a gente identifica? Em 2018, nós marcamos a lógica de fomentar e ampliar muito a nossa interação com a estruturação de novos negócios inovadores, que lá no início da nossa trajetória a gente chamava de empresas de base tecnológica e que hoje está relacionado a esse movimento que não é só da PUC, não é só do Tecnopuc, que é o advento das startups. Próximo, por gentileza. O que isso significa para nós? A gente precisar revisar o nosso modelo de atuação, porque dentro de um parque que, sim, há muitos anos já vem tendo esse mesmo volume de pessoas, vamos falar entre 6 e 7 mil pessoas transitando nas nossas interações, a forma de um ecossistema atuar interagindo com uma organização que traz para dentro do seu ecossistema 400 ou 500 pessoas, que é, por exemplo, um centro de pesquisa da HP, que está aqui conosco, a gente está falando de interagir com 200 startups com 2 pessoas cada uma. A nossa forma de promover essa interação ela é completamente diferente. E a forma como a gente age dentro do escopo acadêmico, ela também muda. Eu não estou mais falando de interagir com grupos de pesquisa, de pesquisadores sêniores. E não é que eu não estou mais falando, deixa eu me corrigir aqui. Eu também estou falando. Mas eu também estou falando com aquele aluno que entra para dentro da sua graduação já com a sua startup idealizada ou que está em desenvolvimento. Então, eu mudo o mundo mudou a forma como esses novos negócios e essa inovação vai ao mercado, e nós fizemos esse movimento também de fazer a leitura, de entender como que isso acontece e de que maneira um parque tecnológico, uma plataforma global que desenvolve inovação, interage com esses novos empreendedores, esses executivos que nascem cada vez mais cedo. Pautamos esse nosso novo modelo de interagir com o mercado e com a academia em 3 pilares, que é ser leve e rápido, ser inovador e transformador e conectado e global. Dentro da lógica do conectado e global, acho que eu já trouxe aqui alguns elementos que já justificam isso, então vou me debruçar primeiro nas questões do ser leve e rápido, que trata muito do nosso modelo de interação, que é esse modelo que vocês vêm vendo aí nesse grafo, né? Que é um modelo de interação em rede. A gente busca quebrar hierarquias para poder ser mais ágil no nosso desenvolvimento. A segunda linha que fala de inovar e transformar, que está muito relacionado à nossa entrega de forma objetiva. Pode passar 2, por gentileza. Passa esse, passa mais um e vamos direto ao ponto em como estamos organizados. Nós estamos vinculados a uma superintendência de inovação. A natureza do Tecnopuc, ela nasceu dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, e nesse novo movimento ela passa a ter um vínculo direto com a reitoria como uma estrutura transversal, que não mais está vinculada à pesquisa e pós-graduação, mas transversalmente a toda a universidade. Mais um, por gentileza. E aqui para dentro daí da nossa estrutura, a gente tem o braço Tecnopuc, que evidentemente é o nome e a marca que é mais reconhecido no mercado, mas para que o Tecnopuc aconteça, a gente tem uma dimensão que ela é interna,
que é a Rede Nova PUC. Próximo, por favor. A Rede Nova PUC, ela vem para congregar a temática de empreendedorismo e inovação entre todas as nossas outras estruturas. Então, a PUC está organizada em 7 escolas, né? Escola de Direito, Medicina, Politécnica, Artes e Design, Humanidades, Ciências de Saúde e da Vida, se eu não esqueci de ninguém, nesse repeat rápido. E também com todas as unidades periféricas. Vocês veem ali nas unidades periféricas que o Tecnopuc, inclusive, é um desses membros. Qual é a dinâmica da Rede Nova PUC? É um fórum que nasceu lá em 2007, que tinha uma pauta muito direcionada à pesquisa dentro daquele modelo que vínhamos atuando de forma principal, e agora agregamos mais esse novo elemento. Como que essa mesma estrutura interage dentro de um fórum que se reúne de forma permanente, ou melhor, de forma permanente uma vez por mês, mas ele é um fórum que ele é ativo 100% do tempo. Pode passar o próximo, por exemplo. Aqui eu tenho 2 exemplos que a gente vai olhar na sequência, que é como essas estruturas se tangibilizam na conexão entre as diversas áreas para entregar essa experiência empreendedora. A gente já não está mais falando aqui de educação empreendedora, que é algo que está a cargo das disciplinas, que está a cargo da estrutura formal de ensino, da estrutura regular de ensino, vamos chamar assim, mas aqui é como o parque tecnológico e o ecossistema de inovação permeia todas essas atividades para que, à medida que o aluno se descobre empreendedor, ele vai fazendo as suas próprias escolhas na trajetória para desenvolver o seu caminho. A gente vai falar de Track Startups e Maratona de Inovação como uns dos exemplos que trazem essa rede Inova PUC interagindo para a entrega de empreendedorismo e inovação da sala de aula ao mercado. Próximo, por gentileza. Aí a gente pode passar mais dentro da plataforma de inovar e transformar, dentro dessa leitura de sermos mais, pode passar. A gente tem 2 grandes dimensões, que é como que a gente entrega a inovação e essa transformação por meio de programas que fomentam o desenvolvimento de novos negócios e por meio de estruturas de inovação, onde estão todos os nossos laboratórios, onde estão todas as iniciativas que tangibilizam essa entrega e o desenvolvimento para os próximos passos. De forma imediata, então, eu já vou, no próximo slide, falar para vocês sobre o Track Startup. O Track Startup é um movimento... pode passar, por gentileza. O Track Startup é um movimento que, ali em 2018, a gente identificou, e, de novo, não só dentro da PUC, mas um movimento gigantesco que tratava do empreendedorismo e inovação, iniciativas que permeavam inúmeros segmentos e setores da universidade. O que a gente fez com o Track? Pode passar, por gentileza. A gente focou no objetivo de conseguir reunir e curricularizar essa experiência empreendedora. Então, a gente tem a ambição, e eu gosto de dizer ambição, né? Porque a gente quer que absolutamente todo e qualquer aluno da PUC passe pela experiência empreendedora. Ele pode não se identificar um empreendedor e não querer seguir a trajetória, mas a gente quer que todos tenham essa experiência. Então, a gente leva o empreendedorismo para a curricularização, seja no curso regular, na extensão, pós ou onde for. Depois, na sequência, a gente quer impactar na captação e desenvolvimento desse talento que se identifica assim, e, por fim, chegar na geração de novos negócios, que são as startups. Então, a gente fez um caminho, pode passar, por gentileza, no próximo, onde, ao invés de fazer a nossa oferta de cursos, a gente apresenta para esse talento empreendedor quase que um autodiagnóstico. Ele tem que se identificar o que ele tem nas mãos. Ele tem a vontade, ele tem uma ideia, ele tem efetivamente um negócio. Bom, a partir da autoidentificação desse empreendedor, a gente entra com um portfólio de soluções, um portfólio, pode passar o próximo, onde o IDEAR, que é o nosso laboratório de inovação e empreendedorismo, que cuida de toda a esfera de educação empreendedora, tem todas as plataformas de ensino que podem apoiar. A gente tem todas as escolas com a especialidade técnica em si e o Tecnopuc com essa experiência de mercado. Então, à medida que esse talento empreendedor se identifica em qualquer uma dessas áreas e precisa da complementação das outras para avançar, a gente tem a rede Nova PUC previamente conectada e já entendendo que esse movimento é intencional e que a gente quer que aconteça. Próximo, por gentileza. E assim, a gente conseguiu organizar, dentro daquelas 3 grandes estruturas, um conjunto de disciplinas, um conjunto de eventos, programas e atendimento permanente para acolher essas iniciativas que tocam em qualquer uma das esferas. No próximo slide, a gente tem alguns exemplos que conseguem ilustrar isso. A gente iniciou essa implementação em 2019, logo... Pode passar a próxima. Em 2020, a gente entrou com toda essa plataforma online para acolher esses alunos ali dentro. Então, o que a gente tem hoje?
a gente tem mais de 1.800 alunos que recebem a avaliação dos seus trabalhos. Me tem só um segundo aí. Hoje foi o campeão de imprevistos, né, nessa apresentação, mas vamos lá, estava com tudo organizado e o temporal que está ali fora me desestruturou completamente. Mas vamos lá. Então, esses 1.800 alunos, eles têm a oportunidade de ter os seus trabalhos desenvolvidos dentro de uma disciplina, analisados pelo Laboratório de Empreendedorismo e Inovação, por empreendedores do parque e por executivos. Então, o que a gente proporciona? Eles não simplesmente terem o acesso à teoria, mas lá nas suas idealizações iniciais de qualquer coisa, conseguirem identificar a dimensão de como aquilo efetivamente pode resultar em uma entrega, seja de um produto, seja de um negócio. A gente tem um evento que é muito importante também, que é a Maratona de Inovação. O que é a maratona? É uma oportunidade que os alunos têm. Pode passar para o próximo slide, que daí a gente tem uma ilustração da maratona. Pode passar mais um. Eu costumo dizer que a Maratona de Inovação são 2 eventos dentro de um, porque a gente tem toda uma dimensão de discussão da rede Inova PUC para desenhar o que seria um desafio que contemple absolutamente as 7 escolas. E é incrível esse momento de preparação do evento, porque a gente vê filósofos discutindo com profissionais da área da TI qual é o futuro, nesse caso, na nossa edição de 2020, das cidades. As cidades que o mote do evento inicialmente era cidades inteligentes, e rapidamente a gente se deu conta que nos equivocamos num primeiro momento, porque a cidade não é só inteligente, ela precisa ser humana e sustentável. À medida que todas as escolas conseguem identificar esse potencial de trabalhar uma dimensão conjunta, são elaborados desafios e o Laboratório de Inovação, o IDEAR, traz uma metodologia para guiar os alunos dentro de uma trajetória de desenvolver soluções de forma interdisciplinar. Então, o que a gente quer com a maratona? Não é a descoberta de produtos que vão fazer uma disrupção de mercado. Não, a gente quer despertar aquilo que a gente vê aqui em alguns depoimentos do aluno do direito, entendendo que, à medida que ele trabalha com o aluno da Politécnica ou com da medicina, ele consegue ter uma visão muito melhor do papel dele dentro daquele ecossistema. Então, assim, é o primeiro toque que a gente vê naquela trilha de desenvolvimento, de entendimento e de trazer essa experiência de ele ter a consciência de que ele tem toda uma estrutura que pode definitivamente transformar uma ideia em algo concreto e objetivo enquanto entrega. Pode passar para a próxima? E daí, dentro dessa dimensão de transformar, né, a gente entra com outras ferramentas que gradativamente vão colocando esse nosso aluno na experiência empreendedora em contato com outros players. Se dentro da maratona de inovação a gente provocava que ele encontrasse profissionais de outras áreas, outras iniciativas, a partir do momento que ele entra dentro da plataforma do Tecnopuc, ele já está com a tomada de decisão de que sim, eu quero empreender. O Garagem é um programa que, sim, a gente ainda precisa ter um aluno da PUC vinculado ao projeto ou à iniciativa em desenvolvimento, mas já traz os players que ele decidir que são importantes. Então, ali ele já teve aquela experiência da complementação. O Road é um programa já de 1 ano, né? O Garagem é um programa de modelagem de negócios, 3 meses. O Road entra dentro de uma plataforma onde ele vai rodar o negócio dele pela primeira vez. Então, por mais 1 ano, ele ainda está se experimentando dentro do parque. E à medida que ele consegue validar aquele negócio, ele já cai para dentro de uma estrutura de parque tecnológico, objetivamente. E assim, ele vai ser tratado desde os níveis iniciais de desenvolvimento dele. Eu estou vendo que falta 3 minutinhos. É isso, Max, para o meu tempo aqui? Flávia, está ótimo o teu pitch. Podemos ir mais uns minutinhos? E dentro do Orbit, então, ele já entra como uma plataforma de desenvolvimento de negócios na dimensão de parque tecnológico regular. Então, o que a gente faz? A gente vai dando pitadas de mercado para esse aluno, né? Para que ele tenha a oportunidade, sim, de se desenvolver dentro da trajetória dele. Então, o que a gente tem? A gente tem ali pode passar para o próximo slide, onde a gente tem um caso... peguei um exemplo qualquer aqui, que são muitos, né? A gente tem hoje, de 2018 para cá, 317 novos negócios desenvolvidos dentro dessa metodologia, né? E esse daqui é uma que vincula toda a área agro com a área de tecnologia, desenvolvido dentro de uma trajetória de um aluno da universidade que vai trazendo players de mercado para complementação e entrega do seu negócio. Pode passar para a próxima, por gentileza. E assim, com esse posicionamento de ir permeando, de ir atuando em rede, como aquele globinho que a gente viu que se movimentava lá no início, né? A gente tem
a empresa júnior da PUC atuando de dentro do parque tecnológico. Então, os professores entram para dentro da estrutura de mercado do parque para fazer essa mentoria aos alunos para atuarem como profissionais. Então, o nosso posicionamento é de trazer cada vez mais cedo essas ideias, essas mentes, essas propostas e iniciativas para o que a gente chama de jogo real, né? Para que, à medida que eles vão avançando, eles consigam dar saltos de desenvolvimento entre pares. Então, a gente tem empresa júnior aqui que ela está, sim, dentro de um contexto de proteção, de ensino, mas ela está atuando lado a lado de uma Junior Achievement, de uma Startse, ou de outras várias startups que estão dentro da nossa estrutura. Então, o que a gente tem desenvolvido dentro da PUC? Aqui eu tenho mais 2 exemplos que podem ilustrar. Pode passar mais 2 slides devagarinho ali, que é o Fab Lab, pode passar o próximo também. Aqui é a área de coworking do Tecnopuc, onde a gente consegue ver aqui qual é o nosso posicionamento. A gente fez um movimento também que é um pouquinho diferente do normal, né? Que foi a gente desmontar a nossa incubadora. Então, ao invés da gente ter uma incubadora hoje, a gente pega todos esses novos negócios e faz com que eles transitem dentro ou de área de conhecimento ou de área de mercado em que eles estejam conectados. E é assim que a gente vem desenvolvendo. E aqui eu trago um último case para ilustrar esses resultados e essas iniciativas que emergem das nossas estruturas, que é um case que foi muito bacana, mesmo considerando a diversidade de um contexto de pandemia, né? Que foi promover essa lógica de interconexão em áreas a partir de demandas que a gente precisava atender de uma forma muito rápida. A gente se sentiu na responsabilidade de atender com a universidade fechada, que era, por exemplo, o atendimento de uma demanda de mercado de protetores faciais. A gente reuniu absolutamente todos os laboratórios da universidade dentro das nossas estruturas e concentramos todas as demandas da sociedade que precisavam desenvolver algum dispositivo. Pode passar mais um, por favor? E aqui eu já vou encerrar minha fala, que eu já vi que meu tempo acabou, né? Que eu vou pedir para vocês concentrarem o olhar ali naquela fotinha do meio. Então, a gente entregou assim, mais de 20 mil protetores faciais para a linha de frente de combate, naquele momento em que o mercado estava desabastecido, produzidos dentro dos nossos laboratórios, interagindo com alunos, com uma gama de voluntários incríveis. Mas aquele exemplo ali que a gente tem no meio é um conector de alto fluxo. É um dispositivo que ele concentra oxigênio para ser introduzido em um tratamento de pacientes com COVID pré-estágio de intubação. E de onde veio essa iniciativa? Tá? Essa iniciativa veio do nosso agente de inovação da medicina, que ele é professor da universidade, ele é agente de inovação e ele também atua dentro do hospital universitário, onde, fazendo um procedimento em um paciente, ele lembrou de um artigo que ele tinha lido a respeito desse dispositivo e ele conectou, não, se eu colocar isso para dentro da rede, de repente, o laboratório de prototipagem, que a gente acabou de passar ali pela imagem, consegue me desenvolver de uma forma rápida e eu deixo de intubar paciente. Então, o que ele fez? Depois daquele atendimento, naquele final de dia, ele me ligou, Flávia, eu estou com uma ideia. O que eu posso fazer com isso? Ativamos a rede, a gente colocou ele em contato com os nossos designers, com os engenheiros, com o laboratório de prototipagem, com o nosso corpo jurídico. Em 40 dias, ele estava com 180 dispositivos inéditos, produzidos especialmente com esse grupo de trabalhadores em teste dentro do nosso hospital universitário. E hoje é um design que é dentro de todos os conceitos de indústria 4.0, que de prototipagem 3D, que a gente utiliza, a gente envia o arquivo digital para que esse dispositivo seja impresso onde ele precisar. E é assim que a gente entende que a inovação precisa acontecer. Então, muito mais do que falar dos nossos cases inovadores aqui, é um mindset de entender que sozinho eu não chego ao final, de que eu parto de demandas reais e de que uma rede conectada é capaz de ir muito além do que uma atitude e um empreendedor sozinho. Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Se quiseres passar lá para a última, eu deixo ali meus contatos para o último slide. Pode ir passando todos, que ali no último slide tenham os meus contatos. Aqui a gente poderia ficar uma vida falando, né, Max? É sempre muito difícil escolher o que falar, mas ficam aí os contatos para a gente conseguir desbravar ou desdobrar qualquer item que possa vir a ser de interesse. E, mais uma vez, desculpa pelos atrapalhos. Quem está aqui em Porto Alegre está vendo que está literalmente caindo o mundo aqui. Puxa. Flávia, te agradeço enormemente. É um pitch impressionante, você conseguiu em 20 e poucos minutinhos trazer
toda a experiência. Acho que você está compartilhando a tela. Opa, já deixou de compartilhar, está tudo certo. Vou pedir para o professor João Gabriel também estar em tela. Então, estamos em tela aqui. Eu tenho inúmeras questões que eu gostaria de trazer com vocês, e como faço parte também de uma instituição de ensino, né? E a gente escuta o que as instituições de ensino reclamam, às vezes, porque não conseguem implementar o empreendedorismo, implementar a inovação. Nós vemos aqui situações e casos em que vocês conseguiram, as instituições que vocês pertencem, né? Já conseguiram, antes de vocês dão a continuidade a esse projeto, né? Esse processo como um todo. E aí eu queria, eu vou fazer algumas questões com vocês, para vocês dois, mas tem uma questão especial que surgiu para o professor João Gabriel, que é o seguinte: professor Gabriel, ficar em dúvida, não sei se a PUC-RS também trata disso, como tratou a empresa júnior desvinculada, essa é uma questão bem operacional, como tratou a empresa júnior desvinculada da lei atual da empresa júnior? Claro, é o que nós... Primeiro, quem decidiu a desvinculação da lei foi a própria empresa júnior. O que ela sentiu é que a lei começou a amarrar demais a atuação da empresa júnior. A nossa empresa júnior ela tem liberdade de atuação, ela usa CNPJ PUC, ela se chama empresa júnior, usa CNPJ PUC, mas com isso eu tenho que tomar certos cuidados a nível jurídico e a nível de financeiro. Quer dizer, os recursos entram para a universidade e são todos eles redirecionados para os alunos da empresa júnior. Quer dizer, os alunos não são remunerados. Existe toda a sequência presidente e diretores, eles formam realmente uma empresa, mas com muito mais liberdade de atuação no mercado, com um diferencial que para eles é muito interessante, é que toda a parte jurídica absorvo eu. Quer dizer, se cometer um erro jurídico, sou eu que sou responsável em atuar. Responsabilidade. Então, isso cria para nós uma certa condição de trabalho, mas é muito gratificante quando você vê que eles seguem padrões tanto de ética, quanto de compliance, quanto da parte socioambiental, quer dizer, e tem itens que eles não podem executar. Por exemplo, problemas de arquitetura. Existe um CREA. Então, você tem que tomar certos cuidados jurídicos de onde eles podem entrar atuando como empresa júnior. A decisão foi dos alunos com análise da lei, pelo pessoal jurídico da própria empresa júnior. E nós deixamos aberto essa decisão. E para a PUC não há problema, que ela já tinha experiência de trabalhar com a empresa júnior, já usando o CNPJ. E o Gênesis absorveu essa responsabilidade. Compreendi. Porque, na verdade, quando você tem uma empresa júnior, que o CNPJ é da empresa júnior, é uma forma um pouco que as instituições de ensino tinham de se liberar de uma certa responsabilidade. Mas isso. Você perdia a agilidade, né? Perde a agilidade. Então, optou-se pela agilidade, que é uma palavra já antiga, mas bastante em moda, né? A agilidade e flexibilidade, né? Vocês não conseguiram implementar os ecossistemas de vocês sem essa agilidade, sem essa flexibilidade. São palavras muito importantes. E nós comparamos o faturamento da empresa júnior nossa, que não tem o mesmo tipo de funcionamento daquela que está estabelecida por lei, e nós temos hoje, com certeza, o maior faturamento do Brasil. Isso são meios de medição, Max, que nós temos que ter. Quando se mexe com produtos inovadores, não adianta simplesmente gastar, tem que saber o que você... Tem que ter métricas, que essas métricas podem variar, não só recursos, pode ser um impacto social. Isso é isso aí são métricas que também têm que ser utilizadas, né? É interessante. Uma curiosidade aí, aproveitando essa mesma questão, eu vou perguntar para vocês dois, sobre de fato, essa intangibilidade, às vezes, de você medir um impacto de inovação, né? Isso é até importante, se vocês acompanhem também as novas regulamentações da CAPES em relação aos programas de mestrado e doutorado, eles vão cada vez mais a oferir o impacto, né? O quanto se transfere de conhecimento da instituição de ensino para a sociedade. Então, como é que vocês estão pensando em tratar, como é que vocês tratam atualmente, medem isso, né? Algumas instituições falam até de relatório social, né? Mas também isso é algo também que não se tem a certeza, né? Não é uma ciência que parece ser muito exata. Quais são as estratégias que vocês têm, os métodos que vocês utilizam para tratar do impacto da inovação?
O Flávia tem o direito de falar primeiro. Flávia. Opa. Essa Flávia. Oi. Porto Alegre está com problema. Mas vamos. Oi, Flávia, conseguimos? Pode botar no... Só habilitar o seu microfone. Professor João, pode iniciar, por favor. Eu posso iniciar. O processo de medição da universidade não é feito pelo Instituto Gênesis. Então, eu não tenho o controle aqui no Gênesis das medições, como são feitos esses parâmetros. O que nós temos é sobre a nossa atuação. Existem modos de metrificação ou medição de impacto, por exemplo, social. Eu tenho como medi-lo, eu tenho como fazer, existem técnicas para se fazer isso. O meu pessoal de economia criativa, que está muito ligado a impacto social, sabe como medir. Nós tivemos um trabalho muito grande com a Vale do Rio Doce, principalmente em áreas em que ela atuava ou que ela atuou e degradou o meio ambiente. Ela nos contratou através da fundação para executar atividades de empreendedorismo em áreas degradadas pelo próprio processo. E nele nós conseguimos ter métricas para fazer o acompanhamento da evolução desses empreendedores, ou qual foi o impacto social dentro daquela atividade que nós atuamos. Então, existem métodos. A universidade tem vários outros setores que atuam também com a parte de inovação, e aí eu poderia mandar para você, Max, com muita tranquilidade, posteriormente, como eles medem hoje o processo dentro da academia. Isso é muito importante. Até as próprias empresas de software, né, de tecnologia, elas tiveram um tempo lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, que não se conseguia medir lá na Nasdaq, né, o quanto aquela empresa valia. Como é que eu vou medir algo que eu não consigo ver e enxergar, né? Isso. O intangível, você tem que ter, mas você tem que medir. Porque se não medir, se você não tiver métodos de medição, você não sabe em onde está, nem para onde está indo. Né? Então, é algo que é básico. Eu, como engenheiro, você imagina, eu ponho todo mundo aqui que estava dentro da academia doido, porque eu falo, e qual é o resultado? E cadê a medição? Evoluímos ou não? Então, essas métricas precisam ser colocadas. Teoricamente, o americano, eu trabalhei muito com laboratórios americanos, para cada dólar investido em inovação, você tem $5 de retorno para a sociedade. Isso é um número. Agora, se você falar como ele foi medido, como ele foi estipulado, como ele foi traduzido em números, em dólar, é algo que tem que se buscar dentro da própria instituição que o disse. Mas é um paradigma, é um rito que existe. $1 equivale investido em inovação, são $5 de retorno para a sociedade. Se você perguntar da Alemanha, tem métodos também de fazê-lo. Tá? A Alemanha tem um processo de inovação que... O professor João Gabriel, acho que deu uma travada. Flávio, antes de você falar, eu vou pedir para a professora Yara Xavier... Então, esses processos de medição, eles têm que existir, senão você não consegue estipular se você está investindo muito, pouco, ou... Professor João Gabriel, a sua internet ficou um pouquinho lenta agora. Eu vou pedir para a professora Yara de Xavier, que é a coordenadora dos nossos... já melhorou, professor João. Pedir para a professora Yara de Xavier, ela queria dar uma palavrinha com nós todos, e logo em seguida a professora Flávia segue em cima dessa Max, estou te ouvindo mal. Bom dia a todos. Quero cumprimentar. Eu já tentei entrar várias vezes, mas também questões técnicas, né, impediram. Mas eu quero cumprimentar o Max, não vou chamar de professor, doutor. Max é meu amigo há 11 anos, trabalhamos juntos, temos muitos projetos comuns. Então, Max, muito obrigada mais uma vez, estarmos juntos, você nessa brilhante coordenação. Vou aproveitar o momento para lhe parabenizar aqui, nesse espaço, pela sua participação ontem no painel.
Você foi fantástico, apresentando um case de sucesso, não só pelo empreendedorismo, mas por tudo que a Unicarioca desenvolveu nos últimos anos, sob a liderança do Celso Nisquet e a sua liderança. Eu adorei, quero lhe parabenizar e eu só vi elogios. Teve até uma participante querendo levar você para Manaus. No chat ela botou, Max, vem para Manaus. Max, eu quero te trazer para Manaus. Olha que eu conheço uma pessoa que é muito minha amiga que não vai gostar disso, hein? Sua esposa. Mas eu quero, assim, cumprimentar, eu sou professora Yara de Xavier, coordeno, sou da comissão científica do Congresso, coordeno os 4 workshops, mas cada workshop, o coordenador teve total autonomia para montar, para convidar os expositores. Na verdade, a minha coordenação foi uma coordenação mais global, tentando achar pontos comuns entre os 4, mas cada coordenador foi autônomo para conceber o workshop e convidar os expositores que eles entendiam naquele momento que iriam trabalhar conosco as temáticas escolhidas. Então, eu quero agradecer ao professor João, à professora Flávia, né, que está aí conosco, dizer que é um prazer enorme tê-los. Eu espero que a gente possa continuar desenvolvendo outros projetos, né, juntos, não só pela BMS, mas pela Edux, que é a empresa que eu trabalho, que eu sou a diretora executiva. A gente tem muito e-book, muita publicação, muita coisa. O Max depois pode passar para vocês, porque ele participa de todos os nossos projetos. E já fica aqui um convite, quem sabe, para desse workshop sair o e-book, né? Nessas 3 autorias, e a Edux, editora, publica com maior carinho. Quem sabe a gente pode pensar aí em estar produzindo um e-book a partir dessas exposições belíssimas e dessas reflexões que foram demandadas a partir das exposições do professor João e da professora Flávia. Não quero tomar mais tempo, quero abraçar todos que estão participando desse workshop. Está rolando aqui um joguinho, quem tem mais participantes, vocês estão bem posicionados, entre os outros 3. Então, assim, um beijo grande, viu, Flávia? Muito obrigada. Obrigada, Max, obrigada, professor João. E vamos que seja o início de um caminho que a gente pode continuar trabalhando juntos. Muito obrigada, viu? Em nome do CEBESP, em nome da Comissão Científica. Valeu, beijo. Agora eu vou para outra sala. Tchau! Bom, Flávia. Parece que é minha vez agora de roubar a cena, né? Caiu o João. Acho que não quis deixar sozinha no problema técnico, né? Muito doido nesse nosso mundo. Eu gostaria de comentar ainda a questão do impacto, porque eu acho que esse é um tema extremamente relevante e desafiador. A métrica desse movimento ela é muito complexa, porque o desdobramento do potencial que a gente tem de impactar, não tem outra palavra, né, para isso, ele é gigantesco. Então, o que a gente tem focado? O exercício de estabelecer uma métrica, a gente faz, mas a gente tem focado muito nas ações. Então, um primeiro movimento que a gente fez ali em 2018, quando refizemos a estrutura de organização e de operacionalização das atividades do pacto, do Tecnopuc, a gente definiu uma área específica. A gente tem uma área específica que trata de startup, que alavanca todo esse movimento que eu falei com vocês aqui. Mas a gente definiu uma liderança que trata só de impacto socioambiental, tanto no nosso posicionamento enquanto promotores de impacto, como ao apoio de novos negócios que sejam capazes de gerar impacto. Então, toda essa estrutura que eu apresentei para vocês de entrar para dentro da academia com a experiência do empreendedorismo, a gente atua na questão do impacto que abrange o impacto do conhecimento, mas abrange diversidade, abrange uma série de contextos e contempla uma dimensão de impacto extremamente abrangente, de forma que a gente busca promover tudo que o Tecnopuc faz, que é a promoção de novos negócios pautados pela ciência e pela inovação, de forma que sempre tem a análise de qual é o impacto gerado. Então, a gente forma empreendedores lá na base, considerando essa como uma dimensão de resultado esperado. Ele não é para ser uma consequência, gerei impacto porque tive uma... Não,
é colocar o impacto como uma dimensão de análise, assim como a viabilidade financeira. Então, o que a gente vem fazendo é construindo uma dinâmica e uma lógica de que o impacto ele permeie toda e qualquer ação. A gente faz parte, sim, do relatório socioambiental da universidade, né? O relatório social anual que é feito, mas vai muito além disso, né? Vai muito além dos números que a gente leva, e sim a construção de um mindset de que as empresas de hoje, os negócios, os produtos, à medida que eles desconsideram que essa dimensão pauta a sustentabilidade, a permanência deles no mercado, a gente entende que isso é estratégico para qualquer ação que a gente desenvolve. É muito importante essa questão do impacto, né? A transferência de conhecimento, impacto é muito importante. E claro que é muito além do próprio relato social, né? Que a IES tem que fazer. E você precisa a todo instante, como gestora, né, da Tecnopuc, precisa a todo instante ter indicações de números para traçar a tua estratégia, né? Você não consegue traçar a sua estratégia sem saber para onde os números estão apontando. Mas eu queria perguntar, assim, como a gente está dentro de uma instituição de ensino, né? Nós estamos dentro de uma instituição de ensino, como a gente consegue, qual é o papel dos professores e como é que a gente consegue abrir o mindset dos professores para esse aspecto empreendedor? Ou como identificar, ou como estimular professores que sejam... Por que eu estou falando de professores aqui, não alunos? Porque os alunos, parece que eles entram de uma forma mais fluida. Claro que alguns possuem umas características talvez não sejam tão empreendedoras, mas eles se inspiram muito nos seus professores, né? Não estamos aqui querendo defender que os professores sejam empreendedores, mas como aumentar essa escala de professores com espírito empreendedor? Como vocês trabalham com isso? A gente tem, na verdade, algumas dimensões que elas tratam muito daquela forma que eu falei na construção da maratona de empreendedorismo. A gente tem a lógica de ofertar para os alunos uma dinâmica para a solução de projetos, mas a gente trabalha de uma forma integrada também na dimensão da construção dessas iniciativas. Então, o que a gente tem? Para nós, o professor é um aliado fundamental, porque a primeira referência de credibilidade que o aluno tem é o professor. Então, quando a gente desenhou o Track Startups, por exemplo, não foi nós que desenhamos. Nós chamamos os professores para que eles nos dissessem de que maneira fazia sentido a gente inserir essa pauta lá para dentro. Então, com os professores, a gente tem o IDEAR, que trata de educação empreendedora e que entrega objetivamente ferramentas e toda uma lógica de treinamento mesmo, de como ter uma sala de aula ativa e tudo mais. Mas o que a gente faz quando a gente fala da experiência empreendedora, da inserção do parque tecnológico nisso? A gente cocria com o professor. Então, a gente não entrega uma solução para que ele trabalhe, assim a gente chama ele para dizer, disso aqui que a gente faz, o que faz sentido do lado de lá? E é uma lógica diferenciada, né? A gente chama a reunião para ouvir. Ótimo. Professor João Gabriel, o senhor chegou a ouvir a questão que eu trouxe, professora Flávia? Já voltei, Max. Olá. Eu acho que a chuva da Flávia... Está impactando. Ou não sei se é a chuva ou os raios. Não sei se é a chuva ou os raios. Eu acho que foi o raio. Eu e Flávia combinamos. Uma hora sai um, outra hora sai outro, e a gente faz essa jogada. Professor João Gabriel, eu trouxe aqui para a professora Flávia a questão do aspecto de como a Tecnopuc, agora no caso do Instituto Gênesis, perguntando para o senhor, trabalha a formação do professor ou estímulo ao professor se posicionar como empreendedor ou pelo menos que ele estimule o empreendedorismo e a inovação dos seus alunos. Então, como é que a PUC-Rio trabalha nesse aspecto? Não desejando que todos os professores sejam empreendedores nem inovadores, mas que a gente aumente essa escala. Claro. Isso é sempre um movimento, Max. Se você olhar a PUC, ela tem 80 anos. Então, houveram vários movimentos dentro da universidade em que, no início, o contato, como eu já havia dito, o contato indústria-universidade era muito forte e que o próprio professor agia diretamente com a indústria, gerando, com isso, projetos de desenvolvimento e inovação para a indústria. Com o passar do tempo, o que está acontecendo é uma necessidade de profissionalizar o processo de entrada dentro da indústria. A própria indústria começa a tentar falar com empresas, usando o CNPJ. E os próprios professores perceberam que precisam montar uma estrutura mais profissional para levar a sua inovação com um valor compatível com o mercado.
que você tendo uma estrutura com toda a parte jurídica, com a parte de valoração do produto, você consegue levar esse produto para o mercado de uma maneira muito mais razoável do que era feito no passado. Então, o que está havendo hoje, eu posso te falar hoje, e aos poucos os professores estão vindo ao Gênesis, trazendo dentro da sua equipe aquele que é empreendedor. E com o contato junto com a universidade, isso é bom para a universidade, que ela passa a ter realmente recursos, que ela vai receber recursos por ter dado ao professor o laboratório necessário para desenvolvimento da inovação, e o professor não necessariamente precisa ser o empreendedor. Ele pode deixar um grupo dele escolher aqueles que vão executar essa atividade do empreendedor. Eu me lembro de eu ter comentado muito rápido com vocês durante a apresentação que existem dois tipos de empreendedor. O intraempreendedor e o empreendedor, aquele que a gente tem conhecimento, que a gente gosta de falar, que corre risco e tudo mais. Mas esse vai estar sempre na frente, correndo o risco dele, colocando o produto inovador dele no mercado. Mas o professor não quer isso. O professor, muitas vezes, quer ficar no seu laboratório fornecendo a sua inovação. Para isso, ele vai se tornar, dentro dessa possível nova startup, um intraempreendedor. Ele não precisa necessariamente se arriscar. Ele pode levar o produto dele e negociar royalties entre ele, a universidade e a startup. Então, tudo isso está acontecendo com muita força hoje dentro do Gênesis. Nós temos 4 laboratórios que se credenciaram com startups dentro do Gênesis. Quer dizer, são laboratórios que antigamente funcionavam diretamente com a indústria e hoje estão utilizando esse link do Gênesis, que é a passagem da inovação entre a academia e o mercado. Isso está acontecendo hoje de uma maneira muito clara de ser vista. Excelente. Eu vou trazer essa pergunta agora, talvez seja uma pergunta um pouco filosófica, mas também tem uma atitude prática. Vocês dois, e aí até para nós finalizarmos, vocês dois trabalham em instituições de ensino que, tanto o Gênesis quanto a Tecnopuc, foram inovadoras e continuam sendo inovadoras, e quando elas surgiram, elas foram inovadoras. Hoje as instituições de ensino sabem que precisam disso que vocês já têm. Boa parte delas já sabe que precisam disso que já tem, que vocês têm, que vocês executam, né? Porque existe já um público jovem que quer fazer isso, existe uma associação meio nebulosa entre inovação e tecnologia, parece que se associa tudo à mesma coisa, mas se tem uma ideia de que o caminho é empreender, que o caminho é inovar, que o caminho é criar e colaborar, né? O espírito colaborativo. Parece ser essa uma compreensão geral que as instituições de ensino precisam se encaixar. Mas aí nós caímos, por isso vem um pouco da filosofia aqui, aí nós caímos nesse dilema da inovação, né? Que vocês devem conhecer, claro, conhecem, o dilema da inovação lá do Clayton Christensen, né? Vocês podem concordar ou não, ou aquela curva S, né? E aí a gente pensa o seguinte, as instituições de ensino, e vocês aqui fazem parte de instituições de ensino que são antigas pra caramba, né? Elas às vezes erram, e boa parte das empresas erram, por acharem que nós sempre fizemos da mesma forma, porque faremos diferente agora. Funcionou, até agora funcionou, por que eu precisarei inovar agora, tendo que investir, esperando que essa curva S se aponte para cima, mas eu não tenho saída, eu fico num dilema. Ou eu faço isso, ou eu morro. Então, o que vocês apontariam agora para as instituições de ensino que gostariam de iniciar esse processo que vocês iniciaram já há 18 e há mais de 20 anos, tanto na PUC-Rio quanto na PUC-RS? O que a gente poderia colocar aqui falando isso para os pró-reitores que estejam nos assistindo, para os gestores ou para os próprios mantenedores de instituições de ensino? Como resolver esse dilema? Eu sei que é uma questão de consultoria aqui até, mas... Não será cobrada. Não será cobrada. O tempo seja pequeno, mas é para a gente até finalizar dentro dessa ótica aqui e aproveitar a experiência e conhecimento de vocês. Eu sei que não tem resposta talvez exata, mas o que vocês poderiam dizer? Posso começar? Adoro os desafios, né? Eu acho que a gente fez um movimento aqui em Porto Alegre que foi ganhou uma visibilidade grande e nós ficamos honestamente muito surpresos, porque a gente sempre trabalhou, principalmente na esfera dos parques tecnológicos, e certamente
com a PUC-Rio é assim, porque também somos parceiros de desenvolvimento, né? Nós temos uma parceria de desenvolvimento local muito forte com os parques daqui, o Tecnocinos, que nasceu junto conosco, o Zenit, que é o parque da URGS, e há dois anos e pouco atrás, a gente fez um movimento de conectar as áreas de inovação da universidade, nas universidades, e criamos o que a gente chamou de Aliança para a Inovação. Essa Aliança para a Inovação que nós estruturamos, por que nos surpreendeu? Pela visibilidade que teve de que agora os competidores vão passar a trabalhar em conjunto. Por que nos surpreendeu? Porque a gente não se vê como competidor e trabalha em uma lógica, e eu vou marcar uma palavra que tu falaste, Max, de colaboração de forma muito efetiva. A gente precisa colaborar porque o nosso concorrente aqui em Porto Alegre não está do outro lado da avenida. O nosso concorrente de mercado, ele é global. A gente está em um movimento onde a gente tem que entender quais são os nossos valores e as nossas competências para agregar dentro de um volume. Então, o que eu diria nesse momento é a gente conseguir enxergar a lógica da abundância. Não é disputar a fatia pequena, mas sim colaborar para que a gente tenha uma expressividade na sua atuação de uma forma muito mais ampla. Eu gosto muito desse exemplo da Aliança para a Inovação, principalmente aqui em Porto Alegre, vocês que já estiveram pelo Sul, né? Eu sempre faço uma brincadeira. Porto Alegre é muito pequena para a gente ter 2 estádios do tamanho que a gente tem do Grêmio do Inter. Na esfera cultural do futebol, é impossível não termos os 2. Mas na esfera das universidades, eu não preciso ter o Instituto do Cérebro que eu tenho na PUC replicado dentro da Unicinos. Eu não preciso ter o ITT-Chip, que é um instituto que trata de semicondutores, que é referência na América Latina, assim como o Instituto do Cérebro, que está na Unicinos, aqui dentro. Mas é óbvio que eu tenho empreendedores dentro do meu ecossistema que se valem de toda essa região. Então, é perspicaz da nossa parte que a gente se valha da cooperação entre essas estruturas para que cada um ganhe individualmente. Então, a lógica de trabalhar na abundância, de trabalhar no entendimento de o que me faz ser o Tecnopuc e de que forma eu não alcanço competências dos outros para atuar de forma colaborativa, para mim é a chave. É não tentar ser completo e reconhecer onde eu sou bom, mas também onde eu preciso colaborar. Para mim, esse é o mindset de agora, é pensar grande, é pensar que temos uma potência na mão e que colaborando a gente consegue chegar em instâncias para muito além. É filosófico, como tu falaste, né? Então eu não posso não filosofar. Perfeito, para a gente fazer isso, né? Professor João. Se o tempo fosse menor, eu já diria, faço as suas palavras as minhas, mas eu colocaria como compartilhar, é um item importantíssimo, mas, Max, existe um item muito importante que cada universidade tem que se olhar. Eu diria, a PUC tem muito, por isso facilita o processo de transformação dessa inovação em um produto, em um serviço. Quando a universidade ela é um pouco menor e não teve tempo ainda de criar os seus programas de P&D, é muito melhor que ela trabalhe a inovação num processo de ligação com outras universidades. Quer dizer, nós aqui, por exemplo, no Gênesis, estamos abertos a todos os parceiros em termos de trabalho de incubadoras, mas a incubadora já não é mais novidades, você mesmo falou, isso é algo que é antigo. Nós já não somos mais uma incubadora. Se você olhar, nós chamamos Instituto Gênesis. Nós fazemos educação, projetos e trabalhamos, eu estava no ano passado trabalhando em eólica no Nordeste, fazendo projetos de P&D no Nordeste. Então, tudo isso misturado sob o cobertor de um instituto chamado Instituto Gênesis. Então, tem que haver uma remodelação constante. Universidades que queiram entrar no processo de inovação precisam ter parceiros, porque não vale a pena investir 80 anos para esperar ter aquele conjunto de capacidades que nos dão hoje uma tranquilidade muito grande. Você não pode esperar. E a inovação hoje, Max e Flávia, ela ocorre é muito rápida. Ela ocorre da noite para o dia. Quando eu falo inovação, eu já não estou falando das disruptivas, que são mais complicadas, mas da própria incremental. Ela ocorre muito rapidamente. E não vale a pena hoje você gerar massa crítica para, posteriormente, você ter processo de inovação. Então, eu acho que eu compartilho com a Flávia 100% que o compartilhar é a melhor maneira, mas tem que ser compartilhado com inteligência. Saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos
agregar nos pontos fracos e vender o ponto forte. Então, em cima disso, eu acho que dá para fazer um excelente trabalho em qualquer universidade, em qualquer lugar do Brasil. Eu conseguiria subir qualquer universidade, em qualquer lugar do Brasil, através do próprio virtual, que hoje já virou. Hoje eu estou falando agora com vocês com o celular. Eu já desisti da minha rede, porque houve aquele raio fatídico aqui em cima da nossa internet. Mas é mais ou menos assim que eu colocaria, Max, esse problema. Eu adorei. Chegamos ao fim aqui do nosso tempo, nosso bate-papo. Eu em si tenho inúmeras questões a trazer para vocês, porque eu sou muito curioso sobre essa área e aprendi bastante aqui com vocês. Espero que todos que nos assistiram também, chegamos a ter cerca de 80 pessoas nos assistindo, variou aí entre 80 e 60 pessoas nos assistindo. Então, tivemos ótimas contribuições aqui no chat, agradecendo essa experiência, porque é algo, de fato, para vocês que fazem todo dia, pode não parecer inovador. Eu sei que você sabe que é inovador, mas pode não parecer. Mas para quem está assistindo vocês, é muito inovador tudo o que vocês fazem. Então, essa noção de presente, o que para a gente é um futuro, para vocês já é um presente, né? Então, existe essa diferenciação de tempo também, né? Então, eu tenho muito a agradecer a vocês. A professora Yara, o professor João Gabriel, entrou aqui a hora que o senhor saiu um pouco, é a nossa coordenadora do Comitê Científico, deu os parabéns aqui tanto ao senhor quanto à professora Flávia, ao evento. Ficou também à disposição para a gente, no futuro, conversar, poder escrevermos um e-book em conjunto do congresso, né, do evento, tratar sobre esse tema do empreendedorismo, articulação teoria e prática. Então, a gente deve entrar em contato sobre isso. Acho que é algo bacana que enobrece o trabalho, né, e registra também. Então, nós teremos mais assuntos para conversar e experiências para trocar. Não sei se vocês desejam colocar mais alguma última palavra. Eu queria só... Flávia, agora você, Flávia, desculpa, eu já ia... Quero agradecer por essa oportunidade e é sempre, como tu falaste, assim, talvez a gente não tenha consciência, porque, na verdade, inovar é um processo constante, a gente nunca vai achar que está pronto e, assim, estou com tudo pronto para apresentar para vocês e dizer os próximos passos, porque o que eu considero que a gente tem na mão é uma grande plataforma com muitas estruturas, que ela é dinâmica. Então, a gente é feito desses momentos de interação para conseguir identificar quais são os próximos passos e os caminhos. A gente está em constante movimento, né? É orgânico. Então, eu agradeço a oportunidade de poder construir mais um pedacinho dessa nossa história aqui com vocês. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Max, da próxima Flávia falar, porque ela fala exatamente o que eu iria falar. Assina embaixo. Assina embaixo. Mas eu queria deixar o Instituto Gênesis da PUC de Rio à disposição de todos vocês para a gente trocar ideias, compartilhar conhecimento e visita de todos os que participaram do evento. Max, pode colocar meu e-mail à disposição de todos, que será um prazer recebê-los aqui, e a PUC está de braços abertos para a parte de inovação. Muito obrigado. As apresentações de vocês estão disponíveis para todos os participantes, então lá tem os contatos de vocês, então certamente teremos contatos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vai ser um excelente final de tarde. Obrigado, Flávio. Tchau. Obrigado, Max. Obrigado, professor João Gabriel. Tudo de bom. Obrigado a todos que assistiram.